Olá, alunos e alunas, espero que todos estejam bem. Eu sou o Rafael, professor de filosofia. Nesta aula nós veremos uma introdução a uma área da filosofia conhecida como epistemologia. Se você já foi meu aluno, com certeza você já ouviu essa palavra. E caso você não se recorde, hoje nós vamos relembrar do que se trata epistemologia. E preste atenção, se você está se preparando para o Enem, epistemologia é um tema quente dentro da área de filosofia. Desde que o Exame Nacional do Ensino Médio vale como um vestibular, questões de epistemologia já apareceram pelo menos 20 vezes. Então, sem mais demoras, bora lá ver do que se trata epistemologia. Vem comigo! Vamos começar com a etimologia da palavra. Etimologia da palavra significa o estudo da origem da palavra. De onde vem essa palavra epistemologia? Ela é de origem grega e tem o seguinte significado. Ela vem de episteme, que tem a tradução de conhecimento certo ou conhecimento verdadeiro, e logia, que significa estudo. Então, ela é um estudo do conhecimento. Como área da filosofia, ela se ocupa com questões sobre o conhecimento e sobre a produção científica de conhecimento. Ela vai trabalhar questões como o que é o conhecimento, como conhecemos, quais são as etapas do conhecimento, quais são os limites do conhecimento científico, qual o melhor método para obter conhecimento, como o conhecimento científico pode ser válido, entre inúmeras outras questões. Investigações sobre o conhecimento sempre foram preocupação dos filósofos. Se você já foi meu aluno, você deve se lembrar desse afresco pintado pelo italiano Rafael Sanzio no período renascentista sob encomenda do Vaticano. Hoje eu quero chamar a atenção para as duas figuras centrais dessa imagem. Nós temos aqui a representação dos filósofos Platão e Aristóteles, os dois grandes filósofos do período clássico da filosofia. Prestem atenção aos gestos desses filósofos. Platão aponta para cima e Aristóteles sinaliza para baixo. O que isso quer dizer? Em relação ao conhecimento, vocês devem se lembrar que para Platão o conhecimento verdadeiro é igual ao conhecimento racional, que dentro do seu pensamento, esse conhecimento racional estaria contido naquela outra dimensão da realidade conhecida como mundo inteligível, que está acima dessa nossa realidade, por isso ele aponta para cima. Já Aristóteles considerava que existem vários níveis de conhecimento que vão do conhecimento sensível ao conhecimento racional, e todos eles são válidos de alguma maneira. Por isso Aristóteles sinaliza para baixo, como se pedisse um pouco mais de moderação para Platão, e dizendo, olha, todo conhecimento ele é válido de alguma forma. Então, mesmo o conhecimento mais baixo, ele tem a sua parcela de validade. E todos esses níveis estariam interligados, e seria impossível um conhecimento racional sem antes você ter um conhecimento de base que começa pelos nossos sentidos. Nesse período clássico, a questão que os filósofos levantavam sobre o conhecimento era como é possível o conhecimento verdadeiro. Mas mesmo sendo uma questão constante do pensamento dos filósofos, uma investigação sobre o conhecimento, é somente nos séculos XVI e XVII que a investigação sobre o conhecimento ganha um destaque maior dentro da filosofia. E por que isso? Porque nos séculos XVI, XVII e XVIII nós vamos ter a chamada primeira revolução científica. Durante esses séculos nós vamos ver a ciência nascer e ela vai rapidamente ganhar os moldes como nós conhecemos a ciência hoje. Nesse período, a ciência, alinhada à matemática, vai se desenvolver de maneira rápida e vai se apresentar como a melhor forma de se explicar a realidade. É nesse período que nós vamos ver em atividade pessoas que foram consideradas grandes gênios da ciência, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei ou Isaac Newton. De maneira geral, a ciência nesse período se colocou como aquela que poderia produzir e demonstrar um conhecimento seguro e efetivo sobre a realidade e seu funcionamento. A ciência irá colher um enorme prestígio e a filosofia irá voltar as suas investigações para a produção do conhecimento científico. Como vocês sabem, a filosofia analisa os fundamentos daquilo que ela pretende investigar. E ao se voltar para a produção científica do conhecimento, algumas questões irão surgir, como por exemplo, como é possível o conhecimento? Como obtemos conhecimento? Quais são as fontes do nosso conhecimento? Qual é o melhor método para se obter conhecimento? Do que podemos ter certeza? Como se formam as nossas ideias? E inúmeras outras questões que irão formar
temas de discussão daquilo que nós chamamos dentro da epistemologia de teoria do conhecimento. E dessa forma, a temática sobre o conhecimento ganha destaque nas discussões de alguns filósofos, como Francis Bacon, René Descartes, John Locke, George Berkeley, David Hume e Immanuel Kant. Certamente que o conhecimento não foi o único tema debatido pelos filósofos nesse período. Outras áreas da filosofia também tiveram discussões igualmente importantes, como a política, a ética, a metafísica e a estética. No entanto, nas aulas de epistemologia, nós vamos fazer um recorte no pensamento dos filósofos em relação ao tema do conhecimento. Outro ponto que vocês precisam ter em mente é que nesse período, na Idade Moderna, que é quando começaram essas discussões, muitos filósofos não eram apenas filósofos, eles eram filósofos, matemáticos e cientistas também. Por isso, eles irão se preocupar bastante com qual o melhor método para a ciência obter conhecimento seguro sobre a realidade. E irão também desenvolver métodos científicos que são utilizados até hoje na produção de conhecimento. Em nossa próxima videoaula, nós ainda não vamos falar sobre o pensamento dos principais filósofos da teoria do conhecimento durante a Idade Moderna, mas vamos falar sim de alguns tópicos importantes para preparar o terreno antes de começar a analisar de forma mais detalhada o pensamento de cada filósofo. Por enquanto, um forte abraço para vocês e bons estudos. Até mais!